Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo o review deste livro aqui. Tanto que não tem essa fotinho lá, e eu vou ver se eu tiro uma fotinho para depois colocar lá, para ficar padronizado. Eu vi que no YouTube, para eu comprar isso daqui, gente, foi uma dificuldade, não pelo site, porque antigamente, assim que foi lançado, eu sempre gosto de contar uma historinha antes de fazer o review. Para vocês terem mais ou menos uma ideia da origem da minha vontade de querer ter aquele livro. Enfim, assim que foi lançado esse livro, eu tive uma vontade de comprar dele. Porém, fiquei um tempão esperando o YouTube, tipo, alguém filmar o livro por dentro para eu saber mais ou menos como que era, né? E procurei. Até hoje eu procuro esse review e nada. E eu não encontrei ninguém que tinha feito o review ainda deste livro. Então eu me dispus aqui de fazer o review desse livro. Não só desse, mas como dos outros 8 volumes, tá? Mas a princípio só vai ter um, só pra não ficar nada zerado aí no YouTube. Outra coisinha também que eu queria passar pra vocês é... Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu estarei postando aí. Tá certo, gente? Antes, deixa eu ir para as especificações do livro. O nome, então, desse livro é Coleção Lições Bíblicas, volume 1, tá? Os autores, não tem como eu passar para vocês agora, porque são diversos autores, tá? Como era em revistinha de escola dominical. Então, a altura do livro, então, é de 23,1 centímetros, a largura é de 16,3. A espessura é de 4,6 páginas, são 1.188 páginas. As folhas, elas não são amareladas, não são brancas. É folha de jornal mesmo, tá? Até onde eu vi. Não posso dizer pra vocês que são folhas amareladas, porque eu não vi amarelo nisso. Eu vi uma folha cinza, vocês vão ver aqui. A editora CPAD, o acabamento é de capa dura. A editora CPAD, copyright dele então é de 2011. E eu tô tá na primeira edição ainda aqui do Brasil. Provavelmente não vai ter outras edições, mas é a terceira impressão 2012, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. A lombada do livro, tá? É que mostra aqui, ó. São, tipo, eles acoplaram diversas revistinhas do Dominical e aí colocaram em um. Então, aqui, olha, de 1934 e vai até 1940. Então, foram aí uns 6 anos aí de revistinha, tá bom? Eles colocaram aqui. Aqui atrás diz assim, olha. Inicialmente chamadas estudos dominicais e publicadas no jornal Boa Semente, periódico das Assembleias de Deus, as revistas Lições Bíblicas têm sido utilizadas nas escolas dominicais das igrejas, colaborando para a unidade doutrinária da denominação, para coroar a bem-sucedida história por meio da qual gerações de crentes têm sido abençoadas com o conhecimento da palavra de Deus. A CPAD brinda seus leitores com a coleção de lições bíblicas. Gente, quando eu vi isso daqui, eu amei. Eu sempre tinha sido da Assembleia de Deus, sempre fui da Assembleia de Deus, então pensa numa pessoa que amou quando viu isso daqui. Se meu avô fosse vivo, eu teria presenteado ele com esses livros. Mas, infelizmente, ele faleceu. Vamos lá. Você tem em suas mãos um magnífico compêndio, cujo objetivo é colocar à disposição dos crentes de hoje o rico e envolvente conteúdo bíblico estudado no passado, com uma variedade de temas comentados por grandes homens de Deus e verdadeiros mestres da palavra. Não se trata de uma simples redigitação das revistas. Cada página delas foi digitalizada e reproduzida nas páginas dessa coleção. Dessa forma, o leitor pode ler a reprodução fiel da lição, como ela foi escrita, a gramática, o diagramação da época. São temas desenvolvidos com grande sabedoria e unção nas áreas de teologia, vida cristã, vida e obra de Cristo, livros bíblicos, história de Israel, doutrinas, entre outros, por
consagrados comentaristas. Então, aqui, coleção de lições bíblicas, mais do que um documento histórico, uma fonte atual de conhecimento bíblico teológico para a igreja de hoje e amanhã. Esse livro aqui, gente, eu comprei então uma coleção de 9 livros. E o que acontece? Antigamente, ou não sei se ainda vai estar nessa promoção, eu gastei R$200 nos 9 livros. Acreditem se quiser. R$200 em cada livro. R$200 na coleção toda. E para mim foi um presente de Deus mesmo na minha vida. Porque, olha, uma coleção dessa iria sair mais de R$1.100. E eu consegui por R$200 nos 9 livros. Então, é como se fosse 30 e poucos reais cada livro. A princípio também, como eu disse, eu estava procurando alguém que tivesse feito review desse livro e tal, porque o livro não é barato, é um livro caro. E ninguém tinha. E aí, quando eu vi, eu tinha visto em um site aí, como que era por dentro, e parecia que tinha digitalizado. E realmente foi digitalizado mesmo. Só que aí eles arrumaram, né, a digitalização e tal, pra não ficar uma coisa um servicinho tão porco, né. Então, aqui, como vocês podem ver, a folha até então é boa, né, daqui. Mas as outras demais folhas não é boa, tá? Copyright, ficha catalográfica, tá? Nessa terceira impressão, olha, teve 2.000 tiragens desse livro, até que foi bastante, né? Eu até pensei que eles não iam fazer mais, eu não sei, com esse desconto doido aí que eles fizeram, se eles vão continuar fazendo mais impressões. Eu não sei se isso foi queima de estoque mesmo, tá? Então, vamos lá. Em cada você que não que não entende a revistinha dominical, o que acontece? São feitas 4 revistinhas dominicais, né? Que equivalem aí o ano todo. E aí, o que acontece? Então, aqui tá a primeira revistinha dominical que vai falar sobre o reino, o evangelho do reino. A segunda revistinha, que é o segundo trimestre, vai falar sobre o evangelho do reino, vai ter uma continuação. A terceira revistinha vai falar sobre profetas e reis de Israel, de Iaias até Isaías. E a quarta revistinha vai falar sobre estudo da vida de Cristo. E aí aqui fala aqui, a primeira então revistinha foi o Samuel Nistron, também Samuel Nistron, tudo foi o Samuel Nistron aí no ano de 2034, foi ele aí que comentou a revistinha dominical, tá? Virando aqui a página, então vai de 1934 até 1940, é isso mesmo, tá? Até aqui, então, a folha ainda é boa. Esse daqui foi Samuel Nistron. Ele nasceu em 1891 na Suécia. Chegou ao Brasil junto com sua esposa, Lina Nistron, em 1916 como primeiro missionário enviado ao exterior pela Missão Sueca Livre da Igreja Filadélfia de Estocolmo, até meados de 1924. E aí vai indo. Interessante, ó. E aí, depois tem o segundo comentarista, né, que comentou bastante, que foi Nils Rurla. Aí depois vocês dão uma lidinha também sobre ele. Tanto que pela revistinha aqui, deixa eu ver aqui no sumário aqui de volta, ó. Foi só esses dois mesmo que comentou. Então, por isso que tá aí a biografia dos dois, tá bom? Pois é interessante dar uma lidinha também. E aí, a gente já entra para lições bíblicas. Então, tá mostrando aqui, olha, fiel de como era antigamente. Olha só que legal. Tipo, a princípio eu não tinha gostado. Aí a folha aqui já muda, tá vendo? A folha de papelão, ó. Ou papelão não, de jornal. Como que era daquela época, olha só. É bem vintage, né? Bem... Isso que eu gostei depois. Depois eu fiquei pensando, não, interessante. Olha só, janeiro a junho era desse jeitinho. 1934, e aí mostra aqui o texto bíblico: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos 14, versículo 12. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para as Assembleias de Deus no Brasil. Lições bíblicas para a escola dominical, primeiro semestre, junho a julho. Aí aqui mostra a pedido a Samuel Nistron, Caixa Postal, Rio de Janeiro, primeiro trimestre. Aí que fala o Evangelho do Reino, o alvo, apresentar a construção clara e compreensível do completo Evangelho de São Mateus, mantém a propensão e o caráter messiânico do Evangelho, observar a relação existente entre o ministério de ensinar e o ministério da graça, o desenvolvimento da fé em Jesus como Filho de Deus, indicar o caminho completo do viver cristão. Aí a leitura diária, na revistinha dominical também tem isso, as leituras diárias. Segunda-feira a pessoa vai meditar nesse texto aqui. Terça, nesse daqui, Mateus 1:8. Quarta, Jesus nasce em Belém, que fica em Mateus, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Na quinta vai ser meditado isso, a fuga para o Egito. Na sexta, Mateus, tá bom? Aí aqui tem o texto bíblico, o nascimento e a infância de Jesus. Tanto que Jesus naquela época, olha, tinha acento. Olha só, até as palavras aqui depois eu acho que muda também. Resumo da lição. O Messias é procurado pelos gentios que conhecem as profecias. Versículo 1 ao 2, vai mostrar o texto um por um, né? Praticamente. E aqui já faz a explicação. O nascimento de Jesus em Belém estava de acordo com as profecias messiânicas de Miqueias 5:2. Todos os judeus que conheciam as escrituras sagradas podiam saber onde havia de ter lugar este evento. E ainda mais podiam calcular mais ou menos o tempo do seu aparecimento pela profecia de Daniel 9:24. A vinda de Cristo foi em tudo para confirmar as escrituras. E aqui diz, olha, na nossa lição de hoje encontraremos os gentios à procura do Messias. Eram esse mago os sábios do Oriente que estudavam os astros e pelo movimento dos mesmos prediziam as coisas futuras. Provavelmente havia chegado ao seu conhecimento a profecia de Balaão. E aí mostra aqui, olha, número 14, versículo 17. E talvez a de Daniel, 9:24. O número de magos que vieram adorar, se eles eram reis ou ainda se representavam 3 grandes famílias pós-diluvianas. Tudo isso é simplesmente tradição que não tem base em que se apoiar nas escrituras sagradas. Igualmente dizer que eles acharam o menino num presépio. Não tem fundamento, pois as escrituras dizem, entrando na casa. Aqui em outras coisas que merece atenção, era a época em que se deu essa visita. No Evangelho de São Lucas 2:39, lemos que depois de cumprirem as ordenanças da circuncisão e purificação, eles voltaram a Nazaré. Não seguiram logo para o Egito. Deve ter sido noutra ocasião. E eles, ó, acentinho aqui, ó. E eles estiveram em Belém, que houve a coincidência da visita dos magos, pois José e Maria subiam anualmente a Jerusalém para assistir à festa de Páscoa. E aí vai indo, olha só. Leitura diária, esse daqui já é outro. Então, olha só, a revistinha dominical era isso daqui e isso daqui no domingo, tá? E aí, a segunda lição, que já era no outro domingo, vai falar sobre o batismo e a tentação de Jesus. Olha só, Mateus, como eles abreviavam.
M-A-T-H. Tá vendo? O resumo da lição. E podia ter separado aqui as revistinhas, né? Separado, né? Ó. E aqui já acabava já a lição diária. Aí aqui já era outra leitura diária que a pessoa teria que fazer. Terceira lição. Tá vendo, ó? Quarta lição. Olha só. 4 de fevereiro. Deixa eu ver aqui, gente, uma coisa. Ah, isso mesmo, ó. 28 de janeiro. Aí depois, 4 de fevereiro. Tá? Leitura diária que a pessoa tinha que ter, né? Durante aquela semana, tá vendo? Ó, leitura diária. 11 de fevereiro. Tá vendo? E era pouquinho naquela época. Hoje até que tem bastante, né? Em cada lição. Tá vendo? Só queria ver a separação de um pro outro. Vamos ver agora aqui, ó. Vamos ver no sumário em que página que é. A segunda revistinha já seria aqui, quer ver, ó? A segunda revistinha seria já na página 38. Vamos ver a divisão aqui. Na página 38, então aqui já acabou. Ah, não tinha perguntinhas também, né? Olha que engraçado. Antes tinha, ó, nas revistas de hoje tem umas 5, 6 perguntinhas. Aqui não tem. E aí, já começaram, fizeram aqui uma revisão. E aí, a segunda revistinha, como que era a divisão. Podia mostrar também a página, a capa, né, de como que era. Mas não tem. Jesus ensina a perdoar. Depois eu posso também falar para vocês o tema, fazer... Eu vou fazer depois uma playlist só mostrando esse material aqui, tá? E esmiuçando mais ele, para vocês terem uma ideia. Você que gosta das revistinhas e tal. Tem gente que nem é da Assembleia e compra revistinha mesmo assim, só pra ter a coleção, pra ler a respeito. Aí, vamos já pular já pro outro autor aqui do livro aqui, olha, das revistinhas. Vai começar a partir de 1935, 163 a página. Vamos lá, para a página 163. Olha só. Prontinho, o ano já de 1935. Quem comenta, então, é tudo ele. Niels Carlsberg. Lições, nananana, bíblica...